a gravação. Então, saudações a todos. Então, nessa aula de hoje, a gente vai fazer aqui uma breve revisão dos conceitos de pensamento computacional para a PRG, né? A PRG aí do dia 1º/6, do dia 1º de junho. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma passada aqui nos conceitos fundamentais. Bom, olha só. Vocês lembram que, em se tratando do histórico do pensamento computacional, quem criou o pensamento computacional foi quem? Foi exatamente a Jeanette Wing, né? E ela criou esse conceito em 2006, né? O que envolve o pensamento computacional? Envolve a resolução de problemas, né? Envolve a parte de projeto de sistemas também, e principalmente envolve a compreensão do comportamento humano, né? Através da extração e da exploração de conceitos fundamentais que vêm da onde? Que vêm da ciência da computação, não é? Então, resumindo, o que é o pensamento computacional? O pensamento computacional é exatamente você usar conceitos da computação, conceitos de algoritmos, decomposição de problemas, não é? Reconhecimento de padrões, e usar todos esses conceitos da ciência da computação em situações do dia a dia, em situações, né, do cotidiano. Ok? Legal. Aqui já na sequência, eu já coloco para vocês os princípios. Tá? Quais são os princípios fundamentais do pensamento computacional? Quais são eles? Vamos lá. A abstração, que é identificar o essencial do que está sendo observado. Decomposição e síntese, né, que é a capacidade de lidar com problemas complexos. Né? Tá disponível, Lucas. Está disponível no Blackboard. Tá? Segundo princípio, decomposição e síntese. É a capacidade de lidar com problemas complexos e dividir esse problema complexo em problemas menores. Problemas menores que sejam muito mais fáceis de resolver. Tá? Inclusive, pessoal, isso aqui é a famosa técnica do dividir para conquistar, que é uma técnica militar. Lembra que eu falei em sala para vocês? Então, essa decomposição e síntese, vocês podem fazer a síntese, vocês podem fazer uma analogia com o conceito de dividir para conquistar. Tá? Terceiro princípio, reconhecimento de padrões. O que é reconhecimento de padrões? É a classificação de objetos dentro de um número de categorias. Tudo bem, pessoal? Por exemplo, eu pegar todo mundo, todos os meus objetos que são da cor vermelha e guardo numa caixa. Tá? Ou eu pego todos os objetos que são pequenos e guardo numa gaveta. Tá? Eu pego todos os meus objetos que são peças íntimas e meias e guardo numa mesma gaveta do meu guarda-roupa, do meu armário. Tudo bem, pessoal? O que é isso? Isso é reconhecimento de padrão. Padrão por cor, por tamanho, por alguma característica específica, né? E assim por diante. É a parte de reconhecimento de padrões. Mais 3 princípios do pensamento computacional. Algoritmos, né? O que é algoritmos? É exatamente você planejar e organizar uma sequência de passos para resolver um problema matemático, um problema computacional, tá? É o conceito de algoritmos. Avaliação. O que é avaliação? É exatamente você comparar recursos que você tem para resolver um problema, comparar recursos. Você pode comparar recursos em termos de tempo, quanto tempo você tem, quanto de mão de obra será necessária para resolver aquele problema, qual que é o tamanho do seu problema, a magnitude do seu problema, tá ok? E aí, baseado em todos os recursos, tempo, dinheiro, mão de obra, todos os recursos que você tem em mãos, avaliando isso, você consegue avaliar qual é a melhor forma de resolver um determinado problema. Ok? E o sexto, né? O sexto princípio do pensamento computacional é a generalização. O que é generalização, pessoal? É exatamente identificar partes funcionais que podem ser usadas ou recombinadas na resolução de problemas similares. O que é isso, pessoal? Certamente eu posso, né, pegar trechos, né, sei lá, digamos que vou pegar uma situação de um programa. Vocês têm que desenvolver um programa em Python, tá? Vocês têm que desenvolver um novo programa em Python.
Concordam comigo, pessoal, que para desenvolver esse novo programa em Python, o que vocês poderiam fazer? Vocês poderiam pegar trechos de outros programas que vocês já desenvolveram. Pegar um trecho daqui, um trecho de lá, fazer um reaproveitamento de código, trazer esses vários trechos e compor esse novo programa que você está desenvolvendo. Concorda comigo, pessoal? Você pode pegar trechos de código, reutilizá-lo, recombinar esses vários trechos de código, com o intuito de resolver um problema parecido, um problema semelhante. Tudo bem, meninos e meninas? Então, isso entra no âmbito do que a gente chama de esse sexto princípio, né? Esse sexto princípio aqui de pensamento computacional, que é exatamente a generalização. Tá? Legal, legal, Ides. Exemplos. Vamos lá, pessoal. Exemplos de pensamento computacional. Olha só. Para decidir qual meio de transporte vai ser usado para você ir a um determinado lugar, né? Primeiro, você tem que fazer uma análise do percurso, né? Uma análise do percurso, do seu ponto de origem até o seu ponto final. Você tem que fazer uma análise do percurso. Isso envolve o quê? Decomposição, né? Envolve ali o conceito de decomposição, que é exatamente dividir o seu percurso em várias partes menores. Tá? Por exemplo, uma parte eu tenho que fazer a pé, uma parte é de ônibus, uma parte é trem e uma parte é metrô, para eu conseguir chegar na faculdade. Né? Então, eu dividi meu percurso em várias partes menores. Ok? Que mais? Nesse meu transporte, nesse meu trajeto, né, Ides, eu tenho que fazer uso de estacionamento. Uso de estacionamento, eu vou ter gasto com combustível se eu vier de carro, né? Concorda comigo? Tem a questão climática, tá chovendo, não tá? Então, concorda comigo, pessoal, que esse aqui é o conceito de abstração. Abstração. Você tem que identificar aquilo que é essencial para resolver esse problema. Né? Você vai ter. Adianta vir de carro? Né? Você vem estacionar no campus da Paulista. Vai gastar uma fortuna com estacionamento. Vai gastar combustível. Né? Então, talvez não seja a melhor saída. Então, o que é melhor? É vir a pé? Não sei. A pé é questão do clima. Pode chover. Né? Então, tem que trazer guarda-chuva. Então, tudo isso envolve o quê, pessoal? Abstração. É você identificar aquilo que é o essencial para poder resolver esse problema que foi proposto. Tá? E também aqui você tem que estabelecer um plano de viagem, né, pessoal? Concorda comigo? Aí entra no conceito de algoritmo. Você tem que estabelecer um plano de viagem, um passo a passo para poder chegar da sua casa e chegar até a faculdade no nosso campus. Tudo bem? Outros exemplos de pensamento computacional. Quando pedimos ajuda a várias pessoas para que juntas resolvam um problema, na verdade estamos fazendo o quê? Estamos fazendo decomposição. Ou estamos usando a técnica do dividir para conquistar. Sim ou não, pessoal? Sim. Se divide, cada um faz uma parte do trabalho, né? Assim vocês fazem? Se divide o trabalho é gigantesco, o projeto é gigantesco, cada um faz uma parte, depois você junta as partes. Não é isso que vocês fazem quando vocês vão desenvolver um trabalho acadêmico ou numa empresa? Sim, né? Só tem que tomar cuidado para que na hora que você for juntar as partes, tem que tomar o cuidado para que não vire um ciborgue, né? Não é, pessoal? Se começa a juntar as partes, e na hora de juntar as partes não dá certo, não dá liga, né? Não dá liga entre as partes, tem que ter esse cuidado, tá? Mas é uma boa estratégia, que é a estratégia chamada de decomposição ou, ou a técnica de dividir para conquistar. Acontece, né, Lucas? Acontece, né? Sabe onde acontece bastante, Lucas? Você vai apresentar um seminário para a sala, e aí cada um faz uma parte, né? E aí o pessoal vai juntar as partes quando? Lá na hora de fazer a apresentação, né? Em vez de juntar antes as partes, faz a junção lá na hora, lá na frente, lá na frente da plateia. Aí, puxa vida, é só glória, né, Felipe? Aí, puxa vida, vai fazer a junção das partes lá na frente de todo mundo, né? Puxa vida, aí é complicado, né? Que mais? Vamos lá. Outros exemplos de pensamento. Separar roupas por tipo, né? Separar roupas por tipo, né? Já dei esse exemplo para vocês, né? Por exemplo, seu guarda-roupa, seu armário, você tem gavetas de camiseta, você tem gavetas de calça,
Você tem uma gaveta de roupas íntimas, meia, luva, né? E assim por diante, né? Então você está separando as roupas por tipo, aí você faz o quê? Certamente você vai estar reduzindo o espaço, melhorando a organização das roupas, e certamente você também vai estar reduzindo o tempo de busca. Concorda comigo, pessoal? Quando você tem que pegar uma roupa, fica muito mais fácil você buscar a roupa. Você sabe onde ela está. Ok? Quando você faz essa separação das roupas por tipo. O advogado, o profissional do direito, ele identifica o que? Um advogado. Ele tem que identificar as questões envolvidas, que seria a parte de decomposição, né? O dividir em partes, o dividir para conquistar. O advogado também tem que identificar os casos similares, os casos parecidos com o caso que ele está tentando resolver, é o que a gente chama de reconhecimento de padrões. O advogado também precisa, pessoal, avaliar quem são as partes interessadas naquele processo, quais são os prazos que o advogado tem, né, os prazos, e quais são os valores, os honorários. Tudo isso entra na parte de abstração, né, abstrair o que tem de essencial no problema. E esse advogado também tem que fazer o quê? Ele tem que montar uma estratégia, né? Concorda comigo? Esse advogado também tem que montar uma estratégia. E aí nós estamos implementando um algoritmo. É um passo a passo, que é a estratégia que o advogado está adotando, que seria defesa, né? Para poder exatamente defender o cliente dele. Outros aqui, pessoal. Quando você coloca tudo que você vai precisar durante o dia, a gente está usando uma técnica da ciência da computação, que é a técnica de prefetching, né? Que é uma técnica da ciência da computação, onde nós buscamos acelerar as operações de busca. Tá? Esse conceito de prefetching é muito usado na arquitetura de computadores, na disciplina de arquitetura de computadores. Tá? E também, pessoal, outro conceito que é usado aqui é o conceito de memória cache. O que é isso? A memória cache é uma memória do computador dedicada ao armazenamento temporário das informações. Né? No caso, aonde que a gente está fazendo armazenamento temporário da informação? Aonde? Nós estamos fazendo armazenamento temporário da informação na nossa bolsa, na nossa mochila. Concorda comigo, meninos e meninas? Quando você sai de casa às 6 horas da manhã, você vai passar o dia inteiro fora de casa. O que você bota na sua mochila, pessoal? Na bolsa das meninas, o que elas colocam? E a mochila dos meninos, você coloca o quê? Tudo. Comida, desodorante, não é? Pente, escova, as meninas colocam maquiagem, né? Você coloca guarda-chuva não pode faltar, né? Blusa e assim por diante, né? E esse pensamento vamos utilizar também em engenharia de software, seria aqueles métodos tipo ágeis. Ah, sim, viu, Itz? Com certeza. Por exemplo, a abstração é um conceito que a gente usa em POO, em Programação Orientada a Objetos, Itz. Então, vocês vão trabalhar tanto em engenharia de software, quanto em programação orientada a objetos, em Java. Vocês vão usar o conceito de abstração. Vão sim. Tá? Que é você entender o que é essencial para resolver um problema. Perfeitamente. Olha só. Outros exemplos de pensamento. Backtracking. O que é backtracking? Quando vocês perdem alguma coisa, pessoal. Eu sei que muitos de vocês aí lembram do São Longuinho, né? São Longuinho, dá 3 pulinhos, para ver se acha que perdeu, não é? Mas uma técnica, pessoal, que é uma técnica da computação, e dá para usar, para você tentar encontrar o que você perdeu, é a técnica do backtracking. Que nunca funciona, né, Lucas? O São Longuinho, nunca funciona, né? O que é a técnica do backtracking, pessoal? Você tem que refazer o seu trajeto, não é? Você vai refazendo o seu trajeto por todos os lugares que você passou, né? Para tentar encontrar o que você perdeu. Tá? É uma técnica aí de computação, chamada de backtracking, que você pode usar no seu dia a dia. Concorda comigo, pessoal? Quando você perde alguma coisa na sua casa, na escola, na faculdade ou assim por diante. Outros exemplos. Mercado, pessoal. Supermercado, né? Em qual fila do mercado você vai entrar? Isso trata-se de um problema de modelagem de performance em sistemas multisservidores. O que é isso, pessoal? Quem de vocês aí, quando foi no supermercado, não fica analisando as filas?
para decidir em qual fila vocês vão entrar? Quais critérios vocês adotam, pessoal, para avaliar aí a performance de fila do supermercado? Vocês devem ter uma estratégia, não tem? Eu tenho estratégia. Eu tenho estratégia. Vocês devem ter também. Qual a estratégia que vocês adotam? Sei lá, quantas pessoas tem na fila? Os carrinhos, né? Vocês olham os carrinhos para ver se está muito cheio, se está muito lotado ou se está vazio, né? Você olha para as pessoas da fila ali para ver se elas são mais rápidas, mais jovens. Às vezes os jovens têm mais agilidade, né? A caixa, você olha para a caixa para ver se a caixa é rápida ou não. Concorda comigo, pessoal, que são todas as que você olha quando você entra numa fila do... não é? Ah, deixa a irmã dele guardando. Puxa vida, vai fazer a compra, né, Ala? E a irmã fica guardando. É uma boa. Se você for em dupla no mercado, agora se for sozinha é complicado, né, Ala? Aí é complicado. Puxa vida. E outro exemplo aqui, por que seu telefone continua funcionando mesmo com falta de energia? Isso é considerado um problema, né? É uma questão relacionada à independência de falha e redundância no projeto. Então, mesmo que falte energia, geralmente um telefone fixo, né? Ele continua funcionando, né? Legal. Perfeito. Pessoal, acho que isso aqui eu já tinha citado para vocês, né? Acabei citando aqui novamente, mas tudo bem. Quem que criou o termo pensamento computacional? Quem criou? É a Janette Wing. Tudo bem? A Janette Wing criou esse termo, eu já tinha citado para vocês, grande, exatamente. Norte-americana, ela criou esse termo aí, pensamento computacional. Legal, vamos lá. Características, ou também chamados, características, ou também chamado de pilares do pensamento computacional. Ó, quais são, pessoal? Inclusive, vocês vão perceber que eu vou falar um pouquinho mais sobre eles aqui, né? Vocês perceberam? Tem aqui abstração. Ah, não. Esse aqui, abstração, já é o conceito da outra aula, né? Esse seria o conceito de outra aula. Aqui eu só estou citando, tá, pessoal, rapidamente, quais são os pilares do pensamento computacional de acordo com a Janette Wing. Quais são os pilares? Quais são eles? De acordo com a Janette Wing. Conceitual ao invés de programar. É uma habilidade fundamental e não somente utilitária. É a maneira na qual as pessoas pensam e não os computadores. Complementa e combina matemática e engenharia ao mesmo tempo. Gera ideias inovadoras e não somente produtos, artefatos. E o último pilar do pensamento, de acordo com a Janette, exatamente que o pensamento ele é para todos, né? A gente tem que entender a computação, os conceitos da computação, como sendo algo para todo mundo em qualquer lugar, em qualquer área, em qualquer segmento de mercado, né? Então, o pensamento computacional pode ser aplicado aí praticamente a tudo, tá? Legal. Pessoal, aí depois vem aqui, né? É um outro slide que eu tinha trabalhado com vocês, onde eu tinha falado de abstração. Vamos ver aqui o que é abstração. Abstração envolve simplificar as coisas, permitindo-nos gerenciar a complexidade e tentando deixar as coisas muito mais fáceis de serem resolvidas. Tá? A ideia da abstração é exatamente tentar se criar uma ideia geral, bem geralzona, de um problema que a gente quer resolver. Tá? E a ideia da abstração qual é? A ideia da abstração é exatamente tentar remover todos os detalhes mais específicos para que a gente possa resolver um problema. Tá? A gente abstrai. Tudo aquilo que for muito específico, a gente abstrai, retira, tá? Tentar facilitar a resolução de um determinado problema. Tudo bem? Pessoal, esse aqui depois eu vou pedir para vocês darem uma revisada lá nos materiais de vocês. Vocês lembram lá da conversão de dados binários? Como é que funcionava, pessoal? Lembram? Como é que funcionava? Como é que era a ideia? Todas aquelas cartas, né? Era um jogo de conversão para fazer conversão aí de dados binário para decimal, né? Qual que era a ideia? Você pegava as cartas, todas as cartas, pessoal, que tivessem viradas para baixo, você deixava com o número quê? O número 0. E todas as cartas que tivessem com os números para cima, você colocava com a identificação do número bit 1. Lembram disso?
E não esqueça, as cartinhas elas tinham formatação, né? E essa formatação seguia aí o que a gente chama de base 2. Lembra da base 2, pessoal? Então, essas cartas são organizadas de que forma? Essa primeira carta aqui seria 1, aí 2. Qual que era a próxima, pessoal? 4, 8 e 16. Lembra disso, pessoal? Então, a concepção das cartas usava aqui exatamente a base 2. E aí, para toda carta que está virada para baixo, ela era representada pelo número binário 0, e as cartas que estavam para cima a gente representava com o número binário 1. Né? E aí, para você saber qual que é o número binário correspondente, o número decimal correspondente, o que, que você fazia? Você pegava esse número binário aqui, né? Se você pegar esse número binário, você converte ele e você vai conseguir chegar no número o quê? No número decimal correspondente. Legal? Depois eu vou pedir para vocês darem uma olhada, tá, pessoal? Uma resgatada nesse exercício aí de conversão, tá? Desse exercício aí de conversão de bases, tá? Próximo, reconhecimento de padrões. Vamos lá. Reconhecimento de padrões é a capacidade de nós notarmos semelhanças ou diferenças comuns nos dados, né? E a partir do momento que a gente consegue notar semelhanças ou notar diferenças, né? Certamente a gente conseguirá um caminho mais rápido, um caminho mais curto para tentar resolver um problema, né? Podemos inclusive afirmar, pessoal, que o reconhecimento de padrões ele é como se fosse a base para você conseguir resolver problemas, tá? E também para conseguir desenvolver programas, para conseguir desenvolver algoritmos, ok? Ó, lembra, pessoal, daquele exemplo que eu dei do pássaro? A gente identificar os padrões de um pássaro, de uma ave? Alguém lembra, pessoal? Eu fui perguntando para vocês, qual que é o padrão de um pássaro? Vocês foram me falando, professor, uma ave tem, todas as aves têm penas. Todas as aves têm bico. Todas as aves têm duas patas. Lembra, pessoal, desse exercício que a gente fez em sala? Né? Vocês foram me falando todas as características, tudo aquilo que era padrão das aves. Lembram disso? Legal. Ó, um exemplo aqui de reconhecimento de padrões. Olha só. Um problema de computação comum é reconhecer padrões em sequências numéricas. Lembram disso, pessoal? Por exemplo, aqui, ó. Qual que é o padrão nessa primeira sequência numérica aqui? Alguém sabe dizer qual que é o padrão, pessoal? Qual seria o número x? O número x seria quanto? Seria 18. Concordam? Ele está somando ali de 3 em 3. Ele é uma PA e está somando de 3 em 3. O próximo aqui, pessoal, qual seria o x? Alguém sabe dizer? Seria o 13. São os números pares, não são? Aliás, são os números ímpares. Né? São os números ímpares. O próximo, quem que é esse aqui? Não sei se vocês lembram dessa sequência aqui. Essa aqui é a sequência de Fibonacci, né? Sequência de Fibonacci, sempre a gente tem que somar os dois números anteriores para poder gerar o próximo. Lembra disso, Felipe? Então, qual que seria ali o próximo número, Felipe? Qual seria o próximo? Seria 55, né? Tudo bem? Legal. Então, esse aqui são vários exemplos de sequências numéricas que a gente usou aqui, e a gente tem que reconhecer um padrão. Reconhecer um padrão nessas sequências numéricas. Isso é um problema bem legal aí, que é muito usado na computação. Eu dou uma sequência numérica e você tem que identificar o padrão de repetição dos dados nessas sequências numéricas. Ok? Aí, só relembrando, né, pessoal, a sequência de Fibonacci que a gente falou agora, né, Felipe? Ó, na matemática, a sucessão de Fibonacci, também chamada de sequência de Fibonacci, é uma sequência de números inteiros, começando sempre por 0 e 1. E cada termo subsequente corresponde sempre à soma dos dois anteriores. Né? A sequência, né, pessoal, de Fibonacci, ela recebeu esse nome por causa de um matemático italiano, que é o Leonardo de Pisa, mais conhecido, né, como Fibonacci. Ele descreveu no ano de 1202 o crescimento de uma população de coelhos a partir dessa sequência de Fibonacci. Tá? Então percebam, pessoal, que essa sequência de Fibonacci
ela já é bem antiga, né? Ela data de 1202, né? Então ela é muito antiga. E hoje em dia, pessoal, não só hoje em dia, a gente encontra muitos fenômenos da natureza, né? Muitos fenômenos da natureza e do meio ambiente que estão descritos pela série de Fibonacci, tá? Próximo tópico aqui, decomposição de problemas, né? O que é decomposição de problemas? É exatamente a técnica do dividir uma tarefa, ou seja, é o dividir para conquistar, não é? É exatamente você ter um problema complexo e você dividir esse problema complexo em várias partes menores, não é? É a partir do momento que você divide esse problema complexo em várias partes menores, a ideia é que você resolva as tarefas menores e assim você conseguirá resolver o problema como um todo. Tudo bem? Legal? Complementando aqui, né, ele fala que decomposição de problemas nos leva também ao reconhecimento e generalização de padrões, e dessa forma melhora a nossa capacidade de desenvolver um algoritmo, né? Eu não sei se vocês leram, pessoal, mas durante as aulas, eu dei alguns exemplos para vocês de algoritmos, né? Ou eu dei para vocês em aula alguns exemplos de decomposição de problemas. Entre eles, o problema da receita de bolo. Lembra, pessoal, do problema da receita de bolo, que a gente subdividiu ela em partes menores? O problema da receita de bolo? Sim, legal. Então, é um exemplo aí característico, né? Onde a gente tem o problema aí que é ter uma receita de bolo, fazer o bolo, e a gente pode dividir ele em várias partes menores, né? A gente pode resolver as partes menores para que de alguma forma, de alguma maneira, a gente consiga resolver o problema maior, o problema mais complexo. Tá? Algoritmos e procedimentos. O que é? Ao contrário da habilidade de decomposição de problemas, o desenvolvimento de algoritmos e procedimentos é um processo que descreve de uma forma muito mais detalhada, de uma forma passo a passo, a solução de uma tarefa ou de um problema, né? A partir do momento, pessoal, que você tem um problema, né, e aquele seu problema foi decomposto em várias partes menores, né, podemos dizer que a gente poderia, né, nós poderíamos criar um algoritmo, desenvolver um programa para tentar solucionar cada uma dessas partes menores que nós originamos a partir da técnica da decomposição e síntese, da técnica do dividir para constar. Tudo bem? Lembra desse cara aqui, pessoal, que eu expliquei para vocês? Aquela aula de tela e os pixels, lembram? Sim ou não? Olha só, a tela dos computadores são divididas em uma grande quantidade de pequenos pontos, chamados de pixels, né? Que no inglês significa picture elements, ou elementos de imagem. Não é? Podemos dizer que numa foto, se for uma imagem, se for uma foto preto e branco, né? Podemos dizer que cada pixel será representado pela cor preta ou branca, somente. Nessa imagem abaixo, né, nessa figurinha aqui, da letra a letra A foi ampliada para mostrar os seus pixels, os pixels que compõem essa letra A. Não é? Quando um computador armazena uma imagem, basta ele armazenar o quê? O computador. Basta ele armazenar quais pontos são pretos e quais são brancos. É isso que o computador faz quando ele vai armazenar uma informação referente a uma letra ou referente a uma imagem, digamos assim. Né? Relembrando, pessoal, esse tópico aqui, da imagem representada por números. Vamos lá. A figura abaixo nos mostra como uma imagem pode ser representada somente por números. Tá? A primeira linha consiste de um pixel branco, né, que está aqui, seguida de 3 pixels pretos, que estão aqui, né, e por fim um pixel branco. Tá? Assim, a primeira linha é representada por 1, 3 e 1. Ok? Um pixel branco, 3 pretos e 1 branco. Então, a primeira linha seria representada pelos códigos 1, 3 e 1. Legal? Percebam, pessoal. O primeiro número, né, o primeiro código da linha correspondente
ele sempre se refere ao número de pixels o quê? Sempre se refere ao número de pixels branco. Tá ok? Caso o primeiro pixel, pessoal, for preto, a linha tem que começar por 0. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui o primeiro pixel é o quê? É preto. Legal? Como ele começa por preto, então o que eu tenho que fazer? Obrigatoriamente eu tenho que começar pelo código 0. Legal? Que é exatamente para indicar que aquela linha está começando pelo pixel preto. Tá? E aí o próximo número, pessoal, vai indicar o quê? O próximo número vai indicar exatamente a quantidade de pixels pretos que eu tenho no início dessa linha. 1 pixel preto. Tudo bem? Mesma coisa na linha de baixo. Tem aqui 1 pixel preto, depois 3 brancos e depois um preto no final. E assim por diante. Legal? Outra aula, pessoal, que eu trabalhei com vocês. Compressão de textos. Vamos lá. Olha só. Desde que os computadores possuíam apenas uma quantidade reduzida de espaço para armazenar as informações, né? Essas informações precisariam ser armazenadas da forma mais eficiente possível, né? Então, isso que eu estou falando agora é exatamente chamado de compressão, de técnica de compressão, né? Ou seja, o processo de se codificar os dados, comprimir, codificar os dados, antes de se armazená-los no HD, tá? E decodificá-los, né? Fazer o processo inverso, decodificá-los assim que estiverem sendo recuperados. Isso permite, pessoal, ao computador, né? A um celular, a um computador, a um dispositivo qualquer, conseguir armazenar muito mais dados, conseguir armazenar muito mais informações e provavelmente conseguir também enviar essas informações de uma maneira muito mais rápida, de uma forma muito mais eficiente, através da internet, através da rede. Ok, meninos e meninas? É o que a gente chama de técnica de compressão de dados. Eu codifico, eu comprimo os dados de um lado, eu envio os dados pela rede, quem recebeu o dado do outro lado vai decodificar aquele dado, descomprimir e fazer a leitura da informação. Concorda comigo? É o que a gente chama de técnica de compressão de dados, compressão de texto. Legal. Não sei se vocês lembram, pessoal, a gente fez o exercício da aranha. Lembra do exercício da aranha que a gente fez? Inclusive, a dona Aranha participou da nossa aula, ela entrou na aula, colaborou. Lembra, pessoal, que a dona Aranha entrou na aula? A gente fez a compressão lá, a compactação no texto da aranha, lembram? Foi bem bacana, teve a participação especial da aranha, ela entrou na sala. Foi bem legal, né? Show de bola. Vamos lá. Métodos de compressão. Olha só. Vários métodos de compressão já foram criados, já foram inventados na nossa área. O método utilizado na atividade que a gente fez lá na aula, ele é baseado no princípio de apontar para as ocorrências anteriores de blocos de texto. Vocês lembram? A gente ia usando a setinha, sempre usando a setinha para fazer um apontamento de um local onde aparecia aquele texto. E esse algoritmo que a gente usou naquela atividade, pessoal, é chamado de codificação Zip-Lempel, ou chamado simplesmente de codificação LZ. Tá? Puxa, olha a Dona Aranha aí. Olha ela aí, pessoal. Ela está sempre ativa, hein? Sempre participando aí das nossas atividades. Isso é bom, hein? Tá prestando atenção. Isso é importante, né? Olha ela aí. Show de bola. E essa codificação, pessoal, Ziv, né? A gente chama de Ziv-Lempel, ela foi inventada por dois professores israelenses na década de 1970. Tá? E esse método, né, pessoal, LZ, ele pode ser usado para qualquer idioma, para qualquer língua, não precisa ser só em português, não. Pode ser em inglês, espanhol, em qualquer língua ele funciona. E ele pode facilmente reduzir a metade o tamanho dos dados a serem compactados. Bacana, né, pessoal? Reduz a metade a quantidade dos dados compactados. E por vezes, né, esse algoritmo aí, Ziv-Lempel, ele é conhecido como Zip, né, dos nossos computadores pessoais, dos nossos PCs. Essa codificação Ziv-Lempel,
ela é chamada nos computadores como zip, WinZip, né? E também é utilizado para comprimir imagens do tipo GIF, tá? Imagens do tipo GIF também são compactadas com essa codificação LZ, tá? No caso de modems, esse método reduz a quantidade de dados que precisam ser transmitidos através da linha telefônica, se tornando assim bem mais rápido, tá? Então esse algoritmo LZ também é usado para comprimir os dados quando esses dados são enviados via rede, via internet. Ainda, sobre o algoritmo Lempel-Ziff, ainda, pessoal. Conforme eu disse, ele foi desenvolvido por Abraham Lempel e Jacob Ziff em 1977. Esse algoritmo também é chamado de LZ77, é outro nome que é dado para ele. E esse algoritmo, né, pessoal, LZ, ele é usado em programas como PKZip, GZip, é usado em todos os arquivos no formato zip e também nas imagens no formato PNG, tá? Então, todos eles aqui usam, de alguma maneira, esse algoritmo, essa codificação LZ. Legal, pessoal? Maravilha. Próxima aula eu tinha explicado para vocês o tópico de detecção e correção de erros. Então, vamos lá. Olha só. Quando os dados são armazenados num HD ou transmitidos de um computador para outro, costumamos supor que eles não tenham sofrido nenhuma alteração no processo. Concorda comigo, pessoal? Quando você guarda uma informação no disco rígido, ou quando você transmite essa informação pela internet, você pressupõe que esses dados não foram alterados, que esses dados não foram corrompidos. Concorda comigo? Mas, às vezes, né, pessoal, pode acontecer problemas. Pode acontecer problemas. E esses dados podem ser alterados de maneira acidental. Por exemplo, deu uma queda de energia, né? Aquela interferência de energia pode fazer com que os seus dados sejam corrompidos. Isso pode acontecer, tá? Então, pessoal, essa atividade aqui, relembrando, lembra dessa atividade aqui? Não faz tanto tempo que a gente fez essa atividade aqui. Essa atividade, meninos e meninos, é a atividade do truque de mágica. Lembram lá do truque de mágica? Que tinha uma matriz 5x5, depois você tinha que transformar a matriz 5x5 na matriz 6x6. Lembram? Aí você mudava a carta e você tinha aquela carta de paridade. E a partir da carta de paridade é que você conseguia identificar que o número de cartas na linha, na coluna, não era mais par, ele era ímpar. E aí você conseguia identificar o erro naquela matriz 6x6. Não faz tanto tempo que a gente fez isso, né, pessoal? Faz pouco tempo, né? Então, só relembrando aqui, ó. Relembrando como é que eu ensinei, como é que a gente ensinou o truque para o colega, né? Vamos lá. Trabalhando em pares, as pessoas distribuem as suas cartas num quadrado 5x5. Quantas cartas coloridas estão em cada linha e coluna? Trata-se de número par ou ímpar? Lembre-se, 0 é um número par, não é? Agora adicione uma sexta carta a cada linha, certificando-se de que o número de cartas coloridas sempre seja par. Essa carta é o que nós chamamos de carta de paridade. Né? É o que nós chamamos de carta de paridade. Adicione uma sexta linha de cartas na parte inferior, na parte de baixo, fazendo com que o número de cartas em cada coluna também seja par. Ok? Agora vire uma carta. O que você nota sobre a linha e coluna dessa carta? Não é? Elas terão um número ímpar de cartas coloridas, não é? Resumindo aqui, né, podemos afirmar que as cartas de paridade são usadas para lhe mostrar a ocorrência de um erro, a ocorrência de uma falha naquela matriz 6x6, que inclusive a gente estava fazendo exercício com o pessoal aqui da sala, tá? E aí, pessoal, esse aqui basicamente é a última aula que eu acabei com vocês hoje, né? Essa aula, né? Mas estou sintetizando ela aqui com vocês. Vamos lá. Essa aula dos 20 palpites, né? Que fala da teoria da ação. Vamos lá.
Quanta informação existe em 1000 páginas de livro? Será que existe mais informação em 1000 páginas de uma lista telefônica ou no livro do Senhor dos Anéis? Qual dos dois será que tem mais informação? Não sei, né? Se a gente pudesse medir isso, se a gente pudesse mensurar essa informação, né? Nós poderíamos estimar quanto espaço seria necessário para armazenar a informação no computador. Não sei se vocês lembram, pessoal, inclusive eu coloquei essa frase aqui para vocês. Eu pedi para vocês fazerem a leitura dessa frase que está em negrito aqui. Vocês lembram, pessoal, que eu pedi para vocês? Lembra, dona Araim? Eu pedi para a gente fazer a leitura aqui dessa frase? Vocês leram. O que está escrito nessa frase aqui, pessoal, em negrito? Alguém sabe dizer? Você consegue ler tudo, né? É exatamente o que está ali em negrito. E aí, por que vocês conseguiram ler? Porque não tem tantos detalhes, não tem tantas informações nas vogais. As informações mais importantes que você tem nessa frase ali são exatamente as informações das consoantes e não das vogais. Né? Foi por isso que vocês conseguiram ler a informação. E, pessoal, isso aqui eu falei hoje para vocês. Árvores de decisão. Né? Se você já sabe a estratégia para fazer as perguntas, você pode também transmitir uma mensagem sem ter que perguntar nada. Aí eu mostrei para vocês a árvore de decisão, que permitia adivinhar um número entre 0 a 7. Lembram? E eu mostrei essa árvore aqui para vocês, né? Por exemplo, eu quero identificar o número 5 nessa árvore de decisão. Como é que eu faço para identificar o número 5? Tem que ir comparando, não é? 5 é maior que 4? Sim, então venho para cá. Depois venho para cá. 5 é maior ou igual a 6? Não, não é. Venho para a esquerda. Tudo bem? Nova pergunta. 5 é maior ou igual a 5? Sim, é verdadeiro. É igual, né? 5 é igual a 5. Então venho para o sim. E aí eu consigo encontrar a informação, o número 5, aqui na minha árvore binária. Tudo bem? E lembrar também, né, pessoal, que nesse caminho de busca, esse caminho de pesquisa que você fez até chegar ao número 5, cada um dos sims representa o 1 e cada um dos nãos representa o 0. Então aqui eu tenho um sim que representa o 1, 0 representa o não, sim representa o sim representa 1, ou seja, qual que é o número binário, pessoal, que representa esse número decimal 5? Qual seria? Qual seria, pessoal, o número binário que representa esse número decimal 5? É o 1, 0 e 1, correto? Concordam comigo, pessoal? Sim ou não? Sim. E aí vocês podem ir buscando, né, os elementos desejados dentro dessa árvore de decisão. Né? Eu tinha colocado, né, inclusive falei para vocês isso na aula de hoje, algo extremamente fascinante nessa árvore binária, né? Então, nesse caso, aí a gente representa os nãos por 0 e os sims por 1s. E aí a gente consegue chegar ao quê, pessoal? Em cada um dos caminhos que a gente frequenta na nossa árvore de decisão, para conseguir chegar no número decimal correspondente, número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, para cada pergunta que nós fazemos, para cada questionamento, é gerada uma resposta, sim ou não. Né? Sim vai para um lado, não vai para o outro. E dependendo dessas respostas, sim ou não, sim é representado pelo número 1, não é representado pelo 0. Você vai fazendo a combinação desses sims e nãos, até chegar no número decimal correspondente, e aí você define um caminho. Esse caminho também, a partir desse caminho, você consegue chegar numa combinação de números binários que representa exatamente o número decimal correspondente que foi buscado, que foi pesquisado. Legal, pessoal? Show de bola? Encerrando aqui a gravação.